Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é um order block, como que você pode encontrar um order block válido para você não entrar em um order block falso e acabar perdendo dinheiro achando que vai ganhar. E também vou te mostrar na prática como que você pode usar esse conceito no seu dia a dia e fazer muito dinheiro no mercado financeiro. O meu propósito é te ajudar a encontrar a liberdade financeira dentro desse mercado. E quando eu falo esse mercado, você pode usar order block no Forex, nas criptomoedas, no mercado de ações, mini índice, mini dólar. Então é um conceito simples, claro, algumas pessoas acabaram complicando isso e algumas pessoas acabaram não entendendo, mas nós vamos desmistificar isso daqui de uma vez por todas. E eu acredito que até o final do vídeo você vai ser capaz de aplicar isso sozinho, sem depender de ninguém, porque não é complicado, basta você prestar muita atenção. E se você aprecia conteúdos como esses, você quer aprender mais sobre mercado financeiro, você quer multiplicar os seus resultados, então já se inscreve no nosso canal, já deixa o seu like e já compartilha esse vídeo com todas as pessoas. Olha aqui, você vai perceber algumas marcações que estão aqui nessa imagem, como por exemplo aqui, ó, o BOS que está aqui. Aqui está o order block aqui marcado, você vai ver que o mercado aqui ele caiu, voltou no order block, a venda foi feita aqui, né? Ou poderia ser aqui, ou aqui também, sem nenhum problema. Então, a pessoa que vendeu aqui, ela teve um lucro com essa queda. Naturalmente, se ela vendeu aqui e teve lucro com essa queda, ela pode ter colocado o stop loss dela aqui, ela pode ter colocado um alvo aqui ou até mais embaixo. Eu vou te dar mais exemplo, estou apenas te dando uma introdução para você começar a entender como funciona tudo isso. Aqui, ó, aqui também tem um outro order block, essa marcação foi feita aqui, a venda foi feita aqui, o stop loss foi colocado aqui, repete o mesmo padrão. E a pessoa, então, teve lucro com essa queda, né? O mercado descendo até aqui. Vamos voltar aqui na imagem para você poder compreender esse detalhe aqui, ó. O lucro foi aqui, ok? Agora, como que nós encontramos tudo isso? Como que você pode aplicar isso no seu dia a dia? Foi só um resumo rápido aqui para você entender. O primeiro ponto é você entender que order block é um estilo de operação, são regiões aqui no gráfico que também são utilizadas pelas grandes instituições financeiras, corretoras, bancos, fundos de investimentos. Eles estão de olho nessas regiões porque são regiões mais interessantes, também chamada de zonas de interesse. Você pode operar com stop curto e um alvo maior. Agora, o primeiro ponto que você tem que se atentar para você gerar lucros aqui no order block é você já anotar, copiar, ficar de olho nessas 5 regras que eu trouxe aqui para você não entrar num order block falso, achando que ele vai dar lucro, sendo que ele vai acabar gerando perda para você. Então, o primeiro dos 5 passos aqui é estar alinhado com a tendência maior e com zonas de liquidez. Se um order block não tiver isso, você já pode esquecer, já pode pular fora e já pode procurar uma outra oportunidade. A segunda coisa é você observar se esse order block está nascendo de um movimento explosivo do preço. Você vai ver tudo isso aqui na prática, eu vou te mostrar e você vai ver que não é complexo. A terceira coisa que nós temos que olhar é estar ligado a uma quebra de estrutura importante, que é o BOS ou o choque. Eu tenho um vídeo explicando melhor sobre BOS e sobre choque aqui no nosso canal. Só você pesquisar aí BOS e choque aqui no canal, você encontra facilmente. Ou entre em contato comigo que eu te envio esse vídeo. O quarto passo, ser a última vela contrária antes desse movimento forte. E a quinta coisa que nós temos que olhar é se ele mostra um desequilíbrio, um FVG, um Fair Value Gap, que o preço tende a buscar. Então não é complexo, eu vou mostrar para você
e você, acredito que você vai entender e vai conseguir aplicar isso daqui no seu dia a dia. Agora, além de ter essas regrinhas, também tem outra imagem aqui, que até acabei mostrando aqui para você. Nós vamos vir nessa imagem daqui a pouco e vou te mostrar aqui o que é válido e o que não é válido. Mas vamos ficar, por enquanto, com isso daqui, que é o passo aqui mais importante, para você entender o que nós precisamos. Qual que é a regra número 1 que nós encontramos aqui? Está alinhado com a tendência maior e com zonas de liquidez. Esse é o primeiro. Então, se nós queremos fazer muito dinheiro com order block, nós temos que olhar se tem uma tendência maior, uma tendência nítida, uma tendência que está predominando. Como que você vai conseguir fazer isso? Olhando para os gráficos maiores, que são os gráficos macro, semanal, diário, 4 horas, e então entrando a favor dessa tendência em gráficos menores, H1, M30, M15, aí depende muito do seu estilo, do que você quer fazer. Mas se você tem dúvidas quanto a isso, eu também posso estar te ajudando. É só você colocar aqui embaixo nos comentários as suas dúvidas, eu vou ler o que você tem dúvida e vou gravar um vídeo para estar te ajudando, ok? Então, olha só, aqui está muito claro que tem uma tendência de baixa, ou também chamado de canal de baixa. É muito utilizado na análise técnica clássica. Agora, esse conceito de order block é um conceito mais moderno que as pessoas, pegaram de uma outra determinada pessoa e começou a compartilhar isso na internet. Interessante que a pessoa que trouxe esse conteúdo, ela trouxe isso gratuito para as pessoas. Agora tem muita gente que pegou, transformou isso em curso, em treinamento e está vendendo. E se você aprecia conteúdos gratuitos, eu tenho uma sala onde você pode operar junto comigo e também pegar os nossos sinais 100% gratuito. Exatamente, é grátis. É só você clicar no link que está aqui abaixo ou no primeiro comentário fixado para você estar participando dessa comunidade gratuita, onde você vai aprender mais aí sobre o mercado. O que nós temos que observar? Primeira coisa, nós já falamos, qual que é a primeira regra? Observar se está de acordo com a tendência maior. Então, imagina que esse gráfico aqui seja de M15. Você está vendo uma tendência de baixa. O que você precisa lá no gráfico de 1 hora? Também tem uma tendência de baixa. O que você precisa no gráfico de 4 horas? Também tem uma tendência de baixa. O que você precisa ter no gráfico diário? Também uma tendência de baixa. Para você ter um alinhamento de fluxo, para você ter muito mais confiança na entrada. Ou, se fosse uma compra, naturalmente, se M15 está subindo, M30, H1, H4, diário, você vai ter uma confluência de time frames. Isso vai aumentar a sua assertividade, no mínimo, umas 100 vezes mais, ok? Maravilha. Dito isto, olha só a segunda coisa que nós temos que observar aqui, ó. Tem que nascer de um movimento explosivo do preço. Então vamos voltar aqui e vamos ver se nós temos esse bendito desse movimento explosivo. Olha só o movimento explosivo de baixa que nós temos aqui, ó. O mercado desceu com muita força. Isso daqui também é chamado de desequilíbrio. Aqui também tem fair value gap aqui também. Então teve um movimento forte. Depois desse movimento forte, o que o mercado faz? Olha só, caiu forte. Atenção, eu tenho ensinado isso para as pessoas na nossa comunidade. O mercado está caindo com muita força, você não vai vender, porque senão você vai vender em um fundo. E somente amadores e iniciantes que faz isso. Não é isso que você vai fazer. Você vai esperar uma correção. Nessa correção, que costuma buscar ali 50% de Fibonacci, 61,8, 78, é uma correção de Fibo. Então não é difícil. Você que está acostumado com Fibonacci, você sabe que isso não é difícil. Basta esperar. Ou seja, você observou que o mercado teve uma queda forte. Não entra. Espere a correção. Vai corrigir até onde? É aqui, nesse momento de correção, que você vai procurar um order block. E, naturalmente, esse order block, ele pode casar com 50% de Fibonacci, com 618, com 78%. Isso vai gerar para você
mais confiança na tomada de decisão. Agora, vamos observar aqui mais uma regra, porque são 5, né? Precisa estar ligado a uma quebra de estrutura importante. Essa aqui é a terceira regra. Então, é assim que você identifica um order block válido, colocando regras para você não ficar aí perdendo dinheiro. Então, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui, ó. Ele precisa ter o quê? A terceira regra, o que que ela disse? Está ligado a uma quebra de estrutura importante. Então, vamos voltar lá. Aqui, essa imagem que nós precisamos. Essa quebra de estrutura importante é o boss. Aqui, ó, quebrou ali o boss. Qual que é essa estrutura? Olha como que é simples. Aqui você tem um topo. Aqui você tem um topo praticamente igual ao outro. Aqui você tem um fundo. Aqui você tem um fundo mais baixo. Aqui você tem um topo mais baixo. Então você tem topos e fundos cada vez mais baixos. Uma estrutura de baixa. O que é uma quebra de estrutura importante que nós estamos falando? É quando quebra esse último fundo aqui. Então, quando quebra esse último fundo, ele formou o que é chamado de boss. O boss é essa continuação de tendência, né? Ele dá a ideia de que a tendência ela continua. Mas não é porque quebrou a estrutura aqui no boss que você vai entrar na venda. Não, você vai aguardar a correção. Então, caiu aqui, quebrou o boss, espera a correção. Veja se ele está rompendo o último fundo, para que depois do rompimento desse fundo, ó, quebrou aqui, rompeu. Agora você espera. Para quê? Para retornar. Nesse retorno, nessa retração, nessa correção, é onde você vai procurar o order block. Só estou te mostrando aqui a terceira regra, tá? Mostrando aqui regra por regra para você conseguir gerar dinheiro no mercado. A quarta regra, ser uma vela contrária antes do movimento forte. É aqui que você vai encontrar, então, o bendito do order block. Eu vou colocar aqui um zoom maior. Olha só o que você vai observar aqui comigo. Aqui não tem essa vela de queda, que é uma vela vermelha. Agora aqui você tem essa verde, que é uma vela que tentou jogar o mercado para cima, né? Uma vela de compra. Aqui você tem outra vela verde, exatamente nessa vela aqui, ó, essa daqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar ainda melhor aqui para você não ter dúvida. Essa vela verde ali, ó, a verde antes da vermelha. Então, é uma vela anterior antes de uma queda forte. Olha aqui, ó, aqui tem uma queda, um candle vermelho. Aqui tem outro, aqui tem outro. Qual que é a última vela antes dessa queda forte? É essa vela verde ali, ó. Aquela dali. Então, aquela vela toda, ela é um order block. Então, você vai lá no seu gráfico, vai pegar aquele retângulo e vai puxar ele todo para frente. E aí você vai aguardar. Mas você só vai fazer isso se tiver cumprindo com a primeira regra, que é ter uma tendência. A segunda regra, que é nascer de um movimento explosivo. A segunda, né? A terceira está ligada a uma quebra de estrutura, que é o boss, o rompimento do último fundo. A quarta, ser a vela contrária e mostrar o desequilíbrio, o FVG, né, que o preço tende a buscar. Então, o preço agora tende a buscar agora, né, ele vai procurar agora buscar esse desequilíbrio. O que é o desequilíbrio? Olha aqui, ó. Aqui o mercado apresentou uma vela vermelha forte, uma outra forte, uma outra forte. Então, ele caiu com muita força. Imagina que o mercado está andando de lado, ele está equilibrado, ele está consolidado. Quando ele cai, ele desequilibrou. Ou ele está andando de lado, quando ele sobe com muita força, ele desequilibrou. Até que ele vai subir bastante, depois ele vai começar a andar de lado de novo. Ou cair, né? Voltar a cair. Aí acontece outro desequilíbrio. Então, o ponto central aqui da nossa conversa é entender que esse último candle verde, ele é o order block. Aí, como que você pode colocar isso daqui na prática? Aí tem algumas maneiras, são várias maneiras de utilizar o order block. Eu vou te dar aqui algumas maneiras e se você depois quiser saber mais, você entra na nossa comunidade, onde eu vou te mostrar tudo na prática, não só com teoria. Nós vamos operar junto e você vai ver tudo isso aqui funcionando no dia a dia. Você pode, se você quiser,
colocar uma ordem pendente de venda aqui, nesse último candle. Então, vamos até colocar isso aqui em vermelho. Você iria colocar aqui uma ordem de sell limit, ok? Aqui na ponta desse candle. E um stop loss aqui, ó, um pouco acima do order block. Não é cravado ali, não. Precisa dar um espaço, porque às vezes ele pode furar um pouquinho o order block e depois continuar essa queda. E o alvo, você pode usar o último fundo, esse fundo que está aqui embaixo aqui, você vai perceber que nesse exemplo aqui, ó, o preço buscou o último fundo, ou tem outros níveis de Fibonacci, outras maneiras também de você fazer isso. Se você fez isso, o que esse ativo teria feito? Ele iria abrir a venda aqui, cair um pouco, ia ficar negativo, voltava na mesma região, caía de novo, voltava aqui, ia ficar negativo. Talvez você até achar que ia tomar um stop loss aqui, mas aí caía de novo. Olha como que ele consolida aqui, porque é uma zona de briga, é uma zona de interesse. Depois ele volta de novo, até que por fim ele cai bastante, buscando ali esse alvo, se esse for o seu alvo, porque também tem muitas maneiras diferentes de colocar o alvo. De novo, aqui você tem então um outro order block, ó. Aqui então ele quebra um outro boss, continua a estrutura de baixa, a tendência de baixa, ele rompe aqui, ó, o fundo importante aqui, ele faz aqui o rompimento, ele vem aqui e faz aqui a quebra do último fundo. Quebrou o último fundo, você entra? Não, espera a correção. Então, teve o desequilíbrio, capturou as liquidez, ó, a liquidez foi capturada, tá vendo? Desceu aqui, pegou tudo. E aí, o que acontece? Voltou na correção. Você vai pegar o último candle, lá, o candle verde, o candle anterior, esse candle verde aqui, que é o candle que antecede a queda forte, o desequilíbrio. Pode colocar, se você quiser, colocar a sua ordem pendente aqui. Quero lembrar que isso daqui não é recomendação de compra nem de venda. Eu estou trazendo para você um conteúdo educacional e compartilhando com você a minha experiência do dia a dia. E o mercado financeiro, ele é um mercado volátil. Os resultados passados não é garantia de resultados futuros. É muito importante saber disso. O primeiro exemplo que nós colocamos é que você poderia ter colocado a ordem pendente de venda ali. Agora, se você não quiser colocar a ordem pendente de venda, que é uma das estratégias, você pode aguardar um candle que vai romper a mínima. Então, imagina que o candle encostou aqui no order block, o candle que encosta. Você pode pegar a mínima desse candle e esperar o candle fechar abaixo aqui dessa mínima. Que candle que seria esse? Seria esse candle aqui. Então, você iria vender aqui, com o stop loss aqui atrás, o alvo também no último fundo, nesse boss aqui. É importante você prestar muita atenção em cada uma dessas imagens aqui, para você ver a diferença que um tem da outra, né? Essas imagens são diferentes. Então, olha aqui, por exemplo, esse detalhe aqui, ó. Aqui você vai ver que teve o candle, a mínima dele aqui, ó, o fechamento desse candle. Aqui está a mínima, aqui está o fechamento. Olha como que o fechamento desse candle aqui foi bem abaixo dessa mínima que está aqui. Percebe isso? Ok? Então, esse daqui é um order block válido. Aqui, ó. Aqui está escrito aqui, ó, um order block válido. Aqui você vai ver que a mínima desse candle, ela já ficou bem diferente, ó. Já está abaixo da mínima desse candle. Essa mínima aqui, ela está acima desse candle. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença para a pessoa que quer se profissionalizar no mercado, ok? Então, esse daqui não é válido. Por que que ele não é válido? Porque ele está dentro, ele está acima da mínima. Esse daqui está abaixo da mínima. Outro exemplo aqui importante é você também ter esse candle, olha aqui, ó, como que ele sai bem aqui para fora, bem abaixo aqui, ó, dessa mínima aqui. E atenção, esse candle aqui, ele é o terceiro candle após o último. Então, esse daqui é o último, né? O último candle. Aí tem aqui o segundo. Então, o último aqui, vamos dizer que ele é o primeiro aqui do meio. Aí tem o segundo. Esse segundo, ele vem aqui abaixo da máxima desse candle aqui, ó.
Olha só, aqui tem a máxima desse candle. A mínima dele veio abaixo. Ele é válido. Não tem nenhum problema ele entrar aqui dentro do corpo do candle, dentro da máxima e da mínima. O problema é quando você tem aí que a máxima desse candle vermelho. Aí depois tem o candle seguinte, né? O candle aqui que seria esse candle, o segundo candle. Mas quando você tem o terceiro candle tocando e já buscando ali a sombra, ele já testou o order block. E o order block ele tem uma outra regra que nem está colocada aqui, mas é importante a gente acrescentar essa outra regra aqui, que seria uma sexta regra, que é qual? Ele precisa, o order block, ele precisa ter pureza. O que é pureza? É isso que eu estou mostrando para você. Ele foi utilizado só uma vez, que é exatamente isso daqui. Ó. Vamos voltar aqui. Veja bem, aqui ele subiu direto. Teve algum candle encostando dentro dele? Nenhum, né? A não ser que a gente considere esse daqui que encostou aqui nessa região. Mas um só não tem nenhum problema. Mas quando você vem aqui, esse candle, aí esse daqui está encostando, o terceiro, ele já volta aqui testando o order block. Pode ser o terceiro, pode ser o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º, 20º, 30º. Isso não importa. Se o 10º candle tocou lá no order block, você colocou toda a faixa, ele tocou nele, ele já foi utilizado uma vez. A outra vez que ele tocar, ele já foi usado. Então ele já vai perdendo a pureza. Então ele tem que ter pureza. Ele tem que ser utilizado só uma vez, que seria esse candle que veio aqui dentro, para ele ser válido. Então são pequenas regras. Tem outras, claro, mas depois você pode estar entrando na nossa sala, que eu vou te mostrar melhor. Mas com essas aqui, já vai te ajudar bastante. E naturalmente, eu também trouxe para você aqui esses exemplos aqui no MetaTrader. Olha só, aqui nós temos um cenário de baixa, uma tendência baixista. Podemos até olhar aqui em outros gráficos, olha aqui de 4 horas caindo, 8 horas aqui também, né? Ele corrigiu aqui, voltou a cair. Se você olhar bem para essa correção aqui, ó, se você olhar aqui no gráfico de 4 horas, essa correção, porque caiu e corrigiu. Se você olhar bem essa correção aqui para trás, e você pegar esse candle, vai igualar com esse order block que está aqui. Ó. Então aqui tem um order block ali, o último candle antes de uma queda forte. Aí ele volta aqui, pega o order block e começa um novo movimento de baixa. Mas eu quero mostrar para você aqui, em 2 horas, alguns exemplos que eu trouxe para isso ficar mais claro para você. Porque é o que a gente faz aqui no dia a dia. Olha aqui, ó, veja bem. Aqui caiu forte, que é importante. O movimento é de baixa, é uma outra regra. Pegamos o candle azul, também é importante também. Agora, olha aqui como que a sombra já testa ali o candle. Se você tivesse colocado uma ordem pendente, já teria lucro aqui nesse tipo de operação. Já aqui, nesse outro exemplo, nós marcamos aqui o order block, o preço caiu. Veja que aqui também ó, tem o que nós falamos. Ele rompe o fundo anterior, formando o boss. Tem o conceito de boss e choque. Repito, temos um vídeo ensinando sobre isso. Aqui também ele rompe, aqui é o boss também, desce. Só que nesse exemplo aqui ele desceu e ele faz a correção, ele não volta lá no order block. Olha que interessante isso. Ó. Ele vem só até aqui, não vai lá no order block, fica andando aqui lateralizado aqui, faz parte, vai acontecer com você, para depois dar uma sequência maior nesse movimento aqui baixista. Tudo bem, você não teria entrado nesse order block aqui. Aqui não foi acionada a sua operação. Você não teria entrado, mas também não teria perdido dinheiro. E aí, se você tivesse mais um pouco de paciência, você marcaria aquele último candle. O mercado desequilibrou, desceu forte, rompeu o último fundo, formou o boss aqui, ó, quebrou aqui o fundo anterior, voltou, fez a correção, abriu a sua operação, seu stop loss estava aqui, e depois o mercado fez o quê? Caiu com muita força. De novo, o mercado faz o quê? Rompe, quebrou aqui o fundo anterior, ó, veio aqui, quebrou esse fundo aqui. Vamos até pegar esse anterior aqui para ficar mais claro. Quebrou o último fundo, desceu, marcamos o último candle,
não foi utilizado nenhuma vez, então ele tem pureza, o último exemplo que nós demos, voltou no order block. Então, se você tivesse com uma ordem pendente de venda aqui, com stop loss um pouco acima, toda essa queda seria o seu lucro. De novo, mais uma vez, repetindo daqui, ó, quebrou o fundo anterior, desceu com muita força, não foi utilizado ali por nenhum candle, tem pureza, quebrou fundo, tem tendência, tem todas as regrinhas, volta no reteste, mais uma vez, se você tem marcado aqui, ó, você marcou ali o último candle azul, candle contrário, antes da queda forte, stop loss aqui, você estaria no lucro e o mercado aqui nesse momento, ele ainda está desenrolando para quê? Para iniciar uma nova queda, ok? Claro, vai ter momentos que você vai tomar stop loss, porque você vai estar aprendendo, você vai estar aplicando, porque nenhuma estratégia é 100% segura, nós operamos com o maior nível de probabilidade para você gerar muito lucro, mas o importante é você entender que essas regiões de order block são regiões bancárias, são regiões institucionais. E aí tem muita coisa, como o FVG, que é um outro conceito, depois nós vamos trazer isso em outro vídeo. Tem muitos outros conceitos, como, por exemplo, o mercado fazer as induções, ele induz que vai fazer uma coisa, ele faz outras. Outros conceitos de liquidez. Então, tudo isso, liquidez interna, liquidez externa, tudo isso eu vou estar trazendo para você aqui nesse canal. Por isso que você não pode deixar de se inscrever, ativar o sininho, porque se você ativa o sininho, toda vez que entra um vídeo novo, você vai ser avisado. Também colocar aqui embaixo nos comentários suas dúvidas, perguntas, para que eu possa ajudar você melhor. Se você quer aprofundar, você quer viver do mercado, quer saber mais, não está disposto a comprar curso, mentoria, comunidade, sala de treinamento, vem participar da nossa comunidade gratuita. Eu não vou te cobrar nem um centavo. Eu vou te mostrar como que você pode fazer uma parceria comigo, ok? E você entrar na nossa sala e estar vendo na prática tudo isso. Ali tem sinais, tem análise, operações, toda a parte do trade do dia a dia. Te desejo muito sucesso, um forte abraço e até o próximo vídeo.